No poupa é que está o ganho, já diz a sabedoria popular e com muita razão. Em estúdio, Save Your Money, a rubrica das nossas terças-feiras, uma das favoritas, com a Joana Ramos e o Armando Rodrigues. Joana e Armando, bom dia. Bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Save Your Money na Rádio Terra Nova. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Que trazeis hoje para as nossas carteiras? Hoje vamos retomar um pouquinho aquilo que falamos há umas semanas atrás, relativamente ao crédito de habitação, que esta semana está aí um pouco mais na moda, depois dos últimos anúncios que o nosso governo fez. E lembramos-nos de voltar ao tema para falar de algumas coisas que não falamos ainda. Só para recordar que, do nosso ponto de vista, é sempre importante, quando nós vamos fazer um crédito de habitação, recorrermos a um intermediário de crédito, que é alguém que nos pode trazer a melhor proposta de crédito que existe no mercado para nós. Recordando também que não é o intermediário de crédito que concede crédito, ok? Que deve estar registado no Banco de Portugal. Quando recebermos a famosa FIN, que é a ficha de informação, vamos ter lá alguns conceitos que já aqui falamos. É o teu spread, que é a margem de lucro basicamente que o banco adiciona à taxa de juro base, que é a Euribor, normalmente. Vamos ter que escolher se queremos uma taxa de juro mista, fixa ou variável. Vamos ter em atenção o tal MTIC, que é o montante total imputado ao consumidor e que representa a totalidade daquilo que nós vamos pagar ao longo do contrato. Vamos também olhar para a TAN, que é a taxa anual nominal, que é basicamente o spread mais o Euribor, e também é importante que olhemos para a TAEG, que é a taxa anual de encargos efetiva, que aqui nesta taxa é que vai estar refletido tudo aquilo que nós vamos pagar ao longo do empréstimo. Hoje é também um pouco, agora estava aqui a pensar, hoje é o Dia Internacional do Tradutor, para celebrar todos aqueles que fazem traduções. Vocês são uns tradutores dessa língua única, terrível, que nós não percebemos nadinha, mas sabemos que é para ter medo. Eu gostei muito do TAN. Eu ia perguntar à Joana se era TAN ou TAN. TAN. Podia ser um bronzeado. Podia. Também. Bom, É da manhã. Voltando aqui ao tema, eu acho interessante, e isto, nós pensámos falar isto, estamos a chegar ao final do ano, e é uma altura interessante em que nós temos de tomar algumas decisões, por isso voltámos a falar um bocadinho de créditos de habitação, nomeadamente, e hoje vamos falar apenas de créditos de habitação e dar duas noções aqui às pessoas. A primeira é que, de facto, a taxa de juros Euribor continua a descer, agora mais ligeiramente, estamos já próximo dos 2%, que é bastante interessante, e é uma altura de tomarmos algumas decisões, por exemplo, abater o nosso crédito de habitação ou colocar, quando não temos outras hipóteses, não é? Ou colocar algum dinheiro no nosso PPR que nos possa abater a totalidade daquilo que nós conseguimos, digamos assim, poupar de IRS, abater a nossa parcela que pagamos ao Estado de IRS. Portanto, temos de fazer aqui algumas opções, e por isso eu falo um bocadinho estamos a voltar a falar sobre créditos, ok? E é uma boa altura para pensarmos sobre estes temas, percebermos qual é a nossa TAN, percebermos qual é a nossa TAEG, percebermos qual é o spread que ainda temos, se temos spread ou se temos taxa fixa, e portanto perceber o que é que podemos poupar. É uma altura em que podemos analisar. As famílias, por norma, só fazem estas contas na altura de pedir o crédito e depois nunca mais olham para estes números, por serem complicados de entender. Regra geral, sim. Mas cada vez há mais pessoas já a falarem connosco e a perguntarem-nos: espera, estou a pagar muito, a minha prestação está muito alta, o que é que se está a passar aqui? Mesmo que não saibam, procurem quem vos ajude, porque nós analisamos ponto a ponto, detalhe por detalhe, e há várias coisas que nós podemos avaliar, nomeadamente se o seu prazo é muito grande, convém analisar a MTIC, porque é um prazo demasiado grande e, portanto, ele vai crescer muito e na verdade, tudo o que acumula ao longo do empréstimo é importante analisar, ou se é um prazo curto,
E aí se calhar vamos ter que analisar outros detalhes, nomeadamente os spreads, as TANs, porque se calhar tudo o que está associado ao crédito vai ser por pouco tempo e, portanto, valorizamos mais outro tipo de coisas, nomeadamente o seguro e essas coisas que são importantes. Está bem? De quanto em quanto tempo, então, deveríamos voltar a olhar para os nossos contratos de crédito com os bancos? Eu diria que 2-3 anos é importante. Está bem? 3 anos, no máximo, voltar a olhar. Tá? Até aos 5. É e podemos, de qualquer forma, é sempre importante. Com a entidade bancária? Depende um pouco do contrato que temos, mas com taxa variável podemos mudar. Se tivermos uma taxa fixa, também podemos mudar, mas pode nos custar mais do que aquilo que vamos poupar, ok? Se a ideia for poupar... Pronto. De qualquer forma, se falar com alguém especializado na matéria, como é o nosso caso, é relativamente simples nós analisarmos se pode mudar, ou melhor, não é se pode, poder a gente pode se vale a pena. Se vale a pena mudar, se vai ganhar se não alguma vale coisa a pena com mudar, isso, ou se vale vai a pena perder. tentar negociar com o seu banco. Pronto, depois há sempre coisas que se podem avaliar e até mudar, nomeadamente o seguro de vida, por exemplo, é uma área muito sensível e que a mudança de seguro pode, para além de melhorar coberturas, pode também melhorar ou baixar o custo ou o prémio ou o prémio que a pessoa vai pagar, tá bem? E isto pode lhe trazer milhares de euros de vantagem. É importante quando se analisa um seguro de vida, e eu digo seguro de vida e vou sublinhar, não é seguro de morte, ok? O seguro serve para quando a pessoa morre ou quando a pessoa tem um problema que o impede de ter o rendimento que teria em situação normal. Portanto, é muito importante olhar para aí, nomeadamente as coberturas de invalidez, ok? As coberturas de invalidez que foram as mais faladas nos últimos tempos, que se dividem no essencial em invalidez absoluta e definitiva, que é uma invalidez em que a pessoa fica dependente, de uma forma simples, dependente de outra pessoa, portanto não tem qualquer capacidade de voltar a ganhar dinheiro, e as invalidezes que se chamava antes invalidez total e permanente e que agora chamamos invalidez absoluta e definitiva para a profissão, ou incapacidade para exercer a profissão. E isto, hoje em dia, existem já coberturas bastante interessantes que podem ir até aos 55%. Existem já companhias neste momento que, a partir de 55% de incapacidade para exercer a sua profissão, cobrem a totalidade do crédito que nós tivermos avaliado, está bem? Há algumas coberturas também adicionais neste seguro que depois nós podemos ir incluindo, como por exemplo doenças graves, se houver um diagnóstico de um cancro, se houver um AVC, podem também, e que vai sempre. Qual é a ideia do seguro de vida? É suprir um evento que nos faz perder a capacidade de ganhar o dinheiro que habitualmente ganhamos, ok? Essa temporária ou definitivamente. Ou definitivamente. E, portanto, há algumas coberturas adicionais, estas que o Armando já falou, morte e invalidez, que podem ser adicionadas. Obviamente, isso vai encarecer um pouco o seguro, mas que cada um deverá avaliar se fazem sentido ou não. Por exemplo, há famílias que têm históricos de cancro, não é? E se calhar aí valerá a pena, e será um assunto a ponderar, ainda que existam várias estatísticas que apontam que todos nós nos deveríamos preocupar com esse tipo de eventos, mas se calhar nesse caso... Desculpa, Joana, a última estatística que que veio para cima da mesa é que nos próximos anos 50% da população terá algum tipo de cancro. Poderá ser grave ou não. Okay? Portanto, às vezes basta termos ali um tempo que conseguimos passar, porque também cada vez mais, felizmente, este tipo de doenças são doenças tratáveis ou pelo menos controláveis e que nos permitem voltar a exercer a nossa profissão próximo daquilo que tínhamos antes, que já não é mau.
venham essas medbeds. Não sei se já ouviram falar nas medbeds, não é assunto para aqui, mas vamos pronto. Bom, só para contextualizar aqui um pouco, quando nós falamos em invalidez de 55%, quais são os níveis de invalidez que neste momento as seguradoras estão a praticar? 55%, 60% ou 65%. Não se deixem enganar que o 65% é melhor do que o 55%. É ao contrário. Quem tiver uma invalidez de 55% está em melhores condições físicas do que uma pessoa que tem 65%, ok? Portanto, o que quer dizer, quando nós subscrevemos estes seguros, quanto menor for este número, mais caro também vai ser o seguro. E é importante também olhar de facto para o seguro, como o Armando disse, muitas vezes aqui no seguro, mesmo sem nos preocuparmos em mexermos no crédito, porque muitas vezes até temos um bom spread, temos um seguro, temos um crédito equilibrado, as pessoas podem ganhar aqui efetivamente milhares de euros. Porquê? Porque a determinada altura foram feitos seguros, e muitos de nós fizemos, eu também fiz, chegamos ao banco, não é? E o banco disse é preciso um seguro de vida e mandou-nos assinar os papéis e nós assinamos e aquilo começou a cair na conta e até se calhar com um preço razoável, não sei, mas aquilo foi subindo, o seguro foi subindo ao longo dos anos. E como vai a débito direto, a maior parte de nós, quando vamos analisar, quando nós perguntamos a alguém, então e quanto é que paga? Há muita gente que não sabe e que é uma surpresa quando nós fazemos a pergunta e quando eles vão procurar saber a resposta e têm a resposta para nos dar. E, portanto, convém também olhar para o seguro e tentar perceber se pode por aí ganhar algum dinheiro e muitas vezes pode ganhar ou poupar muito dinheiro, está bem? Chamo a atenção aqui para alguns detalhes que são muito importantes nos seguros e que as pessoas habitualmente não têm o cuidado de ter atenção. E, portanto, eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante que está na vossa apólice, que se chama exclusões. As exclusões das apólices podem fazer toda a diferença quando nós temos a infelicidade de ter que acionar o seguro porque tivemos um sinistro, neste caso, ok? E nos casos dos seguros de vida existem algumas coisas bastante complicadas que têm que ser analisadas por cada um de nós e eu diria que cada pessoa que nos ouve deve analisar o seu seguro e verificar estas exclusões. As mais vulgares são, por exemplo, o suicídio. O suicídio pode estar na totalidade do contrato. O que nós neste momento temos habitualmente é apenas no primeiro ano, ou primeiro e segundo ano, mas existem ainda apólices que têm o suicídio como exclusão total. Atos ilícitos ou perigosos, morte, durante a morte ou invalidez, ocorrida com a prática de atos criminosos. Por exemplo, o uso de drogas, o uso de álcool, a prática de desportos radicais, a prática de desportos perigosos, a não informação de algumas atividades, nomeadamente, por exemplo, vou só dar este exemplo, não é nada de extraordinário, mas, por exemplo, pilotos que aqui temos muitos, né, na nossa zona, pilotos de motas, não é? Sim, de carros. E de carros que fazem corridas e que não mencionaram isso na sua apólice. Cuidado, isto é muito perigoso e podem deitar tudo a perder e deitar as vossas famílias e vocês próprios com algumas dificuldades. E depois um outro que também é muito vulgar, que são as guerras. E uma outra coisa que está cada vez mais a acontecer, que são os desastres naturais. Ok? Os desastres naturais nós infelizmente cada vez temos mais e há apólices que têm esta cobertura como excluída. Está bem? Portanto, tomem atenção, vejam o que é que o vosso seguro diz. E se não, mais uma vez, se não sabem, se não querem ou se não podem, falem com quem sabe. Falem connosco. Está bem? Sem dúvida, esse é sempre o caminho, não é? Procurar ajuda. Save Your Money, a Joana Ramos e o Armando Rodrigues, Praceta de Boa, na Forca, em Aveiro, no número 16. Temos 30 segunditos. Então, boa semana, boas poupanças e boas análises aos seguros. Filipe, diz aí no microfone, o nosso Filipe Galvão, aqui nos bastidores, a garantir que corre tudo bem. O número de licença
Sim, a Savio Money trabalha com a crédito aqui, relativamente à questão do crédito, e somos intermediários de crédito, e a crédito aqui é um intermediário de crédito vinculado com o número de registro 2749, autorizado pelo Banco de Portugal. Ok. E é isto. Encontra então a ajuda da Joana ou do Armando, ou de ambos, na Forca, em Aveiro, na Pracita de Goa, número 16. É um gosto ter-vos connosco. Bom dia, obrigada, boa semana. Muito obrigado. Bom dia. Caso convida com direção e cada solução começa com escuta e atenção. Não se trata de pressa, nem de números isolados, mas de decisões com critérios bem pesados. Save your money não propõe no escuro, aponta caminhos com visão de futuro. Transparência em tudo, clareza na proposta. Save your money orienta com ética que se nota. Nenhum contrato assinado sem antes ser compreendido, porque confiança nasce de um processo bem